Olá, meu nome é Betânia e hoje nós vamos ter uma aula de imunidade inata. A imunidade inata, ela vai ser o quê? A nossa proteção, que a gente já nasce com ela. E a nossa primeira porta de defesa vai ser a nossa pele. A nossa pele ela é composta pela derme e pela epiderme, tá certo? E ali vai existir o quê? Vai existir glândulas sebáceas, vai existir os pelos, então vai existir a proteína queratina, que são o quê? São mecanismos de proteção. Então, a cor da nossa pele vai ter a concentração da proteína queratina. Essa proteína também dá cor às nossas células e ela acontece o quê? Ela é uma camada fina de células mortas. Então, ali vai acontecer renovação celular, então vai sair, né, expelir aquelas células. Vai acontecer também que a nossa pele é mais seca. Então, por exemplo, em regiões que nós temos a pele mais úmida, como nas axilas, embaixo da mama, na região genital, ali vai acontecer o quê? Maior proliferação de micro-organismos e maior infecção, né? O que causa uma infecção na nossa pele, por exemplo, né? É o que vai ser quando vai ser lesionado essa camada da pele. Então, o que vai acontecer? Através de queimaduras, cortes, até mesmo ferimento causado por um mosquito. Aqui estão alguns exemplos de problemas decorrentes da invasão de micro-organismos na nossa pele. O primeiro exemplo é a foliculite, quando você se depila. Então, você está ali lesionando. Quando você vai fazer a remoção dos pelos, você lesiona essa pele e os micro-organismos da sua própria pele ou então da lâmina vão adentrar o seu corpo e causar uma inflamação, a foliculite. A erisipela também pode ser causada por exemplo, uma picada de um mosquito. Então, o micro-organismo da sua pele vai entrar na sua epiderme e vai causar essa inflamação. A mastite bovina também, né, que nada mais é do que a inflamação da mama da vaca. Também a otite no ouvido de alguns cachorros também é causado por a entrada de alguns micro-organismos do próprio indivíduo. A endocardite. Endocardite é o quê? Você no seu organismo, você tem esses micro-organismos. Então, o que acontece? Por exemplo, você está com inflamação na gengiva. Então, ali vai ser uma porta de entrada dos micro-organismos da sua boca, entrar diretamente para a sua corrente sanguínea. Quando chega lá no seu coração, vão se instalar ali. E o que vai acontecer? Uma colônia de bactérias. Eles vão causar uma camada de bactérias, vai causar uma inflamação na mucosa do seu coração, no endocárdio, que é uma película protetora interna. Outro caso também é o impetigo. Impetigo é esse problema que acontece nas crianças, geralmente crianças de 2 a 3 anos de idade também. É o que? São micro-organismos, bactérias do próprio indivíduo que de alguma maneira vão entrar em contato com a pele da pessoa. Aqui a gente vai ver o que? A gente viu a pele, agora a gente vai ver as mucosas. Então, você tá vendo aí o muco proveniente do nosso colo, lá do colo do útero, né? Da nossa cervix. Então, ele naturalmente produz um muco. E esse muco, ele vai fazer o quê? Ele é um muco protetor, ele nos protege contra várias bactérias. O interessante é que ele não protege contra a sífilis, né? Que é o Treponema pallidum, que é uma bactéria também que vai atravessar esse muco e causar uma série de problemas super graves à pessoa que tiver. Outro exemplo é o nosso canal lacrimal. Então, quando você chora, o fato de você chorar, ou então se você tiver com inflamação no olho, aquele olho ali vai ficar choroso e vai fazer o quê? A lágrima vai diluir e vai quebrar ali as paredes. A parede celular da bactéria. Muitas bactérias gram-positivas e até algumas gram-negativas, tá certo? A nossa saliva, o nosso nariz. O nosso nariz, ele possui, além do muco do nariz, ele vai possuir o quê? Os pelos. Então, esses pelos também são uma barreira física de proteção. Por quê? Porque ele vai reter um pouquinho o ar ali, o ar vai esquentar um pouquinho e vai reter também grãos de poeira, consequentemente micro-organismos que pudessem descer para o trato ali, né, na nossa questão do trato respiratório. Outra barreira também é o fato da gente urinar.
Então, quando você urina, você expele bactérias que estariam na sua pele, que adentrariam a sua mucosa. No caso das mulheres, é mais comum a mulher ter infecção do que o homem, por quê? Por causa do tamanho do canal da mulher, que é menor. Quando a gente tem contato com alguma bactéria, a gente come um alimento estragado, o que acontece? A gente vai ter cólicas intestinais. E essas cólicas nada mais é do que um movimento natural que a gente tem, que é o peristaltismo. E esse movimento ele serve para quê? Para deslocar o alimento no nosso sistema digestivo. Só que quando a gente tiver com uma bactéria, esse movimento vai ser muito mais intenso para quê? Para provocar diarreia e vômito. E dessa maneira, expelir junto com o vômito, com a diarreia, o micro-organismo que está invadindo. Pronto. Agora a gente viu os fatores físicos. Vamos ver agora os fatores químicos. Então, os fatores químicos das nossas glândulas sebáceas é o quê? As nossas glândulas sebáceas, elas vão ter um pH ácido e elas são feitas de ácidos graxos insaturados. E esses ácidos graxos, eles vão fazer com que eles tenham ali na concentração dele uma substância chamada lisozina, tá certo? Que mais à frente eu vou falar. Uma curiosidade interessante é que quando uma pessoa ela tem uma dermatite, né, aliás, uma acne muito severa, ela é tratada com essa substância aí, a isotretinoína, que é uma substância mais conhecida como Roacutan, que ela faz o quê? Ela inibe a produção desse sebo, que é natural da gente, e assim vai diminuir a quantidade de espinhas. Então, a lisozima, que é a que eu estava falando anteriormente, ela foi descoberta por esse homem aí Alexander Fleming, esse de jaleco, em 1923. Como foi que ele descobriu? Acidentalmente, ele espirrou por cima de umas placas de Petri. Placas de Petri são como um pratinho branco, transparente com a tampinha de vidro, que ali eles fazem colônias de bactérias. Então, ele observou que onde ele espirrou não cresceu tais bactérias que ele estava cultivando. Então, foi dessa maneira que ele descobriu que na saliva existia essa substância chamada lisozina. E depois, posteriormente, também de maneira acidental, ele descobriu também outra substância chamada penicilina. Tá certo? Então, o que acontece com a lisozima? A lisozima, ela está na nossa pele, no nosso suor, na lágrima, na saliva, nas secreções nasais, todos os fluidos do nosso corpo, na nossa urina, tá certo? E ela faz o quê? Ela quebra, ela decompõe a parede celular das bactérias. As bactérias têm umas bactérias chamadas gram-positivas e outras chamadas gram-negativas. As gram-negativas são as piores e elas têm uma camada rígida, certo? Chamada de peptídeo glicano. E essa camada rígida é vencida algumas com a lisozina, tá certo? Então, aí nossa barreira, que a gente falou que a saliva, né, o fato de você cuspir, vai excluir alguns micro-organismos, mas na própria saliva, vai existir o quê? A imunoglobulina A. O que é isso? A imunoglobulina A, ela vai nos proteger contra vírus e bactérias. Tá certo? É tanto que quando vai fazer o teste se você teve contato com o coronavírus, vai fazer um exame que vai analisar a quantidade de imunoglobulina A no seu organismo. A saliva vai ter também a lisozina, que eu falei, né? Que é uma enzima, ou seja, uma proteína, que ela vai fazer o quê? Quebrar a parede celular da bactéria. O ácido úrico ficou junto aí, mas esse não ácido úrico é separado. A ureia também vão fazer o quê? Vão degradar essa parede celular das bactérias. O pH da saliva, ele é ácido. No nosso estômago, aí você tá vendo o quê? Uma foto microscópica da parede do nosso estômago. O nosso estômago, como a gente sabe, ele é ácido. E ele produz o quê? Ele produz o suco gástrico. Esse suco gástrico é extremamente ácido, ele possui enzimas. Ali dentro do próprio estômago vai existir a produção de um muco para proteger o estômago, senão esse ácido ia digerir até o estômago. E o fato do nosso estômago ser ácido, ele vai fazer o quê?
destruir as bactérias, exceto essa bactéria Clostridium botulinum, que é o que? A bactéria que causa botulismo, tá certo? Essa bactéria Staphylococcus aureus, que ela vai causar o que, gente? Ela vai causar, pode causar pneumonia, meningite, endocardite, choque tóxico, ou seja, você vai ter uma sepse. Uma sepse é uma infecção generalizada se você entrar em contato com essa bactéria. E essa Helicobacter pylori, essa bactéria, ela se instala no seu estômago e ela faz o quê? Ela neutraliza a acidez do estômago e ela vai causar o quê? Úlceras ou feridas no estômago da pessoa, tá certo? A gente vai ter também como barreira de proteção o nosso sistema reprodutor feminino, né? Que vai ser o muco, que eu já falei. O que vai acontecer? Lá no nosso, na nossa secreção vaginais, é um muco ácido, tá certo? Ele é rico em ácido úrico, né? Ali ele é ácido. E vamos ter também o nosso sistema urinário, que eu já falei, né? Então, o que acontece? Todo o nosso organismo, ele possui o quê? Ele possui um complexo de mecanismos ali, chamados de comensalismo também. Que seria o quê? No nosso organismo existem bactérias inatas. E essas bactérias, elas também concorrem com essas outras bactérias que adentram, que chegam no nosso organismo. Então, elas vão concorrer por alimento e dessa maneira, elas vão ali também, de certa maneira, nos causar o quê? Um benefício de nos proteger, tá certo? Um exemplo disso é a levedura cândida. Lembrei, a cândida, ela as bactérias da nossa flora vaginal ali, em algum momento, quando a gente está bem, o nosso estado imunológico está bem, as bactérias do nosso organismo, elas combatem o quê? Elas combatem a levedura, o fungo da cândida, tá certo? E eu agradeço pela sua atenção, preste atenção nas aulas e muito obrigado. Esse assunto pode sim cair no Enem. Obrigado pela sua atenção.